Nós vamos compartilhar algumas coisas que Deus tem colocado no meu coração esta noite. Serei breve, mas eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Lucas capítulo 8, verso 22 em diante. Quem achou, diga amém. Nós vamos ler Lucas capítulo 8, verso 22, fala sobre Jesus acalma a tempestade. O verso 22 diz assim: E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com os seus discípulos e disse-lhes: Passemos para a outra banda do lago. E partiram. Navegando eles, adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago. O barco se enchia de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E levantando-se, repreendeu o vento, a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este que até os ventos e as águas manda e lhe obedece? Amém? Diga-se comigo: Espírito Santo, revela-me a tua palavra, fala comigo em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, queridos. Queridos, essa noite eu quero trazer uma mensagem que eu creio que vai abençoar a tua vida. Essa noite eu vou pregar uma mensagem titulada: Onde está Deus durante a minha tempestade? Eu quero falar sobre onde está Deus durante a minha tempestade. Essa mensagem ela falou comigo essa semana e eu senti uma direção de Deus a trazer ela para você. Aqui no livro de Lucas, capítulo 8, verso 22, um dos textos mais conhecidos. Jesus, ele está com seus discípulos depois de uma grande campanha de milagres. Jesus pede para que seus discípulos entrem no barco, porque a intenção é chegar do outro lado. Nesse intermédio, acontece uma grande tempestade sobre eles, de tal maneira que o barco está enchendo de água, de maneira que vai afundar. Os discípulos estão correndo perigo e eles despertam Cristo para que ele acorde. Quando Jesus levanta, ele libera uma ordem, e essa ordem faz com que as tempestades se acalmem. Naquela época, o mar da Galileia, ou lago da Galileia, ele fica a 200 metros abaixo do nível do mar. Então era comum algumas tempestades, só que essa tempestade em específico, algumas pessoas falam que poderia chegar a ondas de até 6 metros de altura. Ondas que poderiam destruir completamente a vida daqueles homens. Enquanto eu estava estava perguntando a Deus, por que os discípulos passaram por aquelas tempestades, o Senhor começou a falar comigo, que tem muita gente que começa a passar por tribulação, começa a passar por dificuldades, e quando eles estão passando por luta, eles se questionam: aonde está Deus durante a minha tempestade? Pergunta ao teu irmão, diga assim: onde está Deus durante a sua tempestade? A tempestade, eu quero que você entenda que uma tempestade é uma perturbação, uma inquietação violenta que vem para trazer desordem. A tempestade na vida espiritual são adversidades, são problemas, são dificuldades, são lutas, são provas, é desemprego, é doença, é tantas coisas que vêm sobre a nossa vida e nós nos sentimos no meio de uma tempestade. Quando eu estava preparando essa mensagem, Deus me trouxe algo à mente. Eu vou resumir para você, eu não pedi a essa pessoa a ordem para falar isso, mas eu vou resumir para você. Eu conheço uma mulher que ela passou por algumas tempestades na vida dela. Eu conheço uma mulher que ela foi sempre batalhadora, lutadora, mas um dia ela soube de uma notícia muito triste. Ela estava atrás da sua mãe, a sua mãe desapareceu e ela queria saber onde estava a sua mãe. Quando ela soube onde estava a sua mãe, em uma cidade distante, a sua mãe já tinha falecido há 5 dias e ela nem sequer pôde enterrar a sua mãe. Ela chorou muito porque não pôde ir para o velório da sua mãe. E algum tempo atrás, o seu pai veio morar com ela. Seu pai, um senhor de 89 anos. E seu pai começou a ser cuidado por essa mulher. Um dia acontece um pequeno acidente.
Uma lamparina, naquele dia falta energia, uma lamparina cai, pega fogo e queima um pouco do lugar onde o seu pai está deitado, queima os pés dele, e através daquela queimadura ele começa a definhar, e o pai também falece nesta mesma casa. Essa mulher, ela está criando agora dois sobrinhos, perdão. E esses dois sobrinhos que ela começa a criar, um começa a se envolver com drogas, o outro começa a se envolver com bebida. Aquele que se envolve com droga, ele tem um infarto fulminante e ele falece com 28 anos. O outro, com 30 e poucos anos, vai para uma festa e no momento da festa ele recebe um chute, e o chute quebra o pescoço e ele falece. Aquela mulher começa a ficar diante de uma grande tempestade. Qualquer pessoa desmoronaria, morreria, entraria em depressão e tristeza. Mas aquela mulher, eu conversando com ela, ela falou assim: eu sei que o Deus que eu sirvo está comigo, e Ele está me dando capacidade para vencer as tempestades da vida, e eu não posso desanimar de jeito nenhum. Essa mulher, querido, o nome dela chama-se Carmesita. O nome dessa mulher, Maria Carmesita, ela é a minha mãe. A minha mãe. Uma mulher que eu me inspiro nela. Pense numa mulher que passa por tempestade. Hoje ela não está passando mais por tanta tempestade assim, porque Deus já começou a colocar ela em lugares maiores. Mas eu e minha esposa, a gente fala assim: meu bem, por que a minha mãe é tão forte? Por que as pessoas hoje passam por uma lutinha, já entram em depressão? Por que a minha mãe é uma mulher tão forte? Eu não sei explicar. Eu sei que Deus está com ela. Deus está com ela e fortalecendo ela diante das tempestades da vida. É muito bom, querido, a gente olhar para o texto bíblico, porque Jesus e os discípulos estão passando por uma tempestade. Pergunta ao teu irmão: você está passando por alguma tempestade? Pergunta a ele. Está passando por alguma luta? Jesus pega o discípulo e entra no barco. Algumas pessoas, escute-me, olhe bem. Algumas pessoas acham que porque alguém está passando por uma prova, alguém está passando por uma luta no casamento, na saúde, nos filhos, isso é sinal de que a pessoa está em pecado, em desobediência a Deus. Não. Os discípulos, se você olhar para esse texto, eles estavam debaixo da vontade de Deus. Jesus falou para ele: entra num barco, vão para o outro lado. Eles estavam obedecendo uma ordem. Eles estavam no centro da vontade de Deus. Ei, deixa eu te falar. Muitas vezes você está no centro da vontade de Deus, você está fazendo aquilo que Deus quer, você está vindo à casa de Deus, você está orando, está lendo a Bíblia, mas as tempestades vão vir sobre a tua vida. Mesmo assim, e Deus me mostrou aqui, querido, antes de você se perguntar onde está Deus durante a minha tempestade, eu quero falar sobre algumas verdades sobre a tempestade. Primeira verdade: a tempestade são perigos que nós passamos em algumas fases da nossa vida. As tempestades são perigos que nós passamos, períodos de perigos que nós passamos em algumas fases da nossa vida. O verso 23 diz assim: navegando eles, adormeceu Jesus, e sobreveio uma tempestade de vento, no lago, e enchia o barco de água, estando eles em perigo. Diga comigo: estando eles em perigo. A tempestade são períodos de perigo que vêm sobre a nossa vida. Todos nós passamos por períodos de perigo. Todos nós passamos por períodos onde a água entra no nosso barco e quer afundar o nosso barco. As águas na Bíblia falam de tempestade, de lutas. É um diagnóstico que o médico deu, é uma carta de divórcio que está para assinar, é a sua empresa que está perto de quebrar, é um desemprego que está perto, é um filho que está envolvido em coisas. Querido, água tenta entrar no barco. A tempestade são períodos de perigo que vêm sobre a nossa vida para fazer o nosso barco afundar. Mas o que fazer durante uma tempestade? O que é que você faz? Diante de uma tempestade, nós precisamos fazer o que os discípulos fizeram. Eles clamaram a Jesus. Quando viram que a água estava entrando, o barco afundando, eles foram até Jesus e falaram: Jesus, mestre, acorda. Sabe, querido, se você não tem um mestre, você não tem a quem clamar.
Sabe, se você não tem um mestre, aquele que você obedece, aquele que você ouve a voz dele, você não tem a quem clamar. Quem aqui tem o mestre Jesus sobre a sua vida? Diga glória a Deus. Quem tem o mestre Jesus sobre a sua vida? Se você tem um mestre, no momento que a água estiver entrando no teu barco, a adversidade, você diz: mestre, vem me ajudar. Sabe, querido, a oração na vida do cristão traz Deus para dentro do problema. Uma arma que nós temos é a oração, é o clamor. Talvez você está aqui, está passando por uma tempestade tão violenta, mas eu quero dizer para você que você pode clamar. Você pode clamar, porque Jesus, algumas vezes parece que ele está dormindo no barco. Entenda que Jesus era homem. Ele era 100% homem, 100% Deus. Ele tinha sono, ele tinha fome, ele sentia tudo que nós sentimos. Mas não esqueça que ele era o mestre. Jesus estava dormindo enquanto os discípulos estavam apavorados. É aqui que eu quero falar algo profético sobre a sua vida. Queridos, esta noite eu quero que você entenda a segunda verdade sobre a tempestade. É que no momento da tempestade tenha fé e confiança em todos os momentos. Fala para o teu irmão, diga assim: tenha fé e confiança em todos os momentos. É fácil ter fé quando está com Jesus, e Jesus está curando, está libertando, está operando. Os discípulos têm fé. Mas na hora que os discípulos estão passando por uma tempestade, na hora que estão passando por uma dificuldade, você precisa ter fé e confiança em todos os momentos. É muito bom ter confiança quando tem dinheiro no bolso, é ou não é? É muito bom ter confiança quando tem uma conta no banco gorda. É muito bom ter fé quando o esposo, a esposa está tudo bem, o filho está tudo bem, a saúde está tudo bom. É maravilhoso. Ninguém precisa nem ter fé, na verdade. Mas quando vem a tempestade, vem a turbulência, você precisa exercer a tua fé em todos os momentos da tua vida. A palavra fé, olha para mim, escuta. No verso 25, põe para mim. Quando ele diz: mestre, acorda, Jesus levanta, e Jesus repreende a força do vento e o mar se acalma. Aonde Jesus chega, querido, a turbulência vai se acalmar. Eu quero profetizar que aquilo que está em desordem na tua vida vai se organizar hoje. Eu quero profetizar que aquele vendaval vai se aquietar hoje. Essa crise violenta vai aplacar hoje, em nome de Jesus. Quando a gente está no meio de uma tempestade, é muito complicado. Eu creio que naquela época não tinha avião, e eu tenho certeza que não tinha. Senão Jesus tinha falado turbulência, mas ele falou tempestade. Eu nunca esqueço, querido. Eu já falei isso para a igreja, falei para minha esposa. Uma vez que eu fui para Santa Maria, lá onde teve aquela boate Kids que pegou fogo, e eu peguei um avião pequeno de 22 lugares. Um avião tem 300, 250 lugares. Eu, pastora Maria José, pastor Carlos, Giovana, e nós pegamos um avião de 22 lugares para a gente ir, sair de Santa Maria e ir até Navegantes, Santa Catarina, uma coisa, ou Florianópolis, eu não lembro bem. E no caminho, você sabe quando você está dentro do avião, a aeromoça vem e te dá um doce, te dá uma bala, te dá um pacote de biscoito, você vai comendo, né? E naquele momento começou uma turbulência, e o avião tremia, o avião fazia isso, e eu falei: meu Deus, a turbulência era grande, querido. E eu comecei a ficar quieto. Aí a aeromoça sentou, todo mundo sentou, falou assim: olha, a turbulência está tão grande que a gente não vai poder servir nada para vocês. E eu falei: Jesus, será que é hoje? Eu olhei para a pastora Maria José e falei: mas ela está aqui, Jesus, a fé dela é maior que a minha. Olhei para o pastor Carlos e falei: ó, a fé do homem. E a minha sobrinha, querendo conversar comigo, falou: Cristiano, está tudo bem? Eu, tranquilo. Não, Cristiano, mas está tudo bem? Eu falei: aham. Eu não queria nem olhar para ela, irmão. Eu tenho até vergonha de falar isso. Mas aquela turbulência, eu vou te falar, pense em alguém que o coração foi lá e voltou. E eu falei assim: mas Deus está comigo. Eu vou exercer a minha fé. Você sabe por que as pessoas são afligidas na turbulência, na tempestade da vida? É porque a palavra fé na Bíblia significa pistes. A fé significa a convicção da verdade, a crença de um relacionamento com Deus e o homem. Se você não tem um relacionamento com Deus, quando os problemas vier, a tua fé vai se abalar. A fé é confiança. Confiança.
Engraçado que Jesus falou assim no verso 25. Coloca o 25 para mim. Diz assim: isso mesmo, Jesus, ele se vira para o discípulo e fala assim: onde está a vossa fé? Momento do medo, a gente esconde a fé. Momento do pânico, a gente esconde a nossa convicção. Em alguns outros evangelhos, o evangelho de Marcos, Jesus diz assim: ainda não tem fé. O evangelho de Mateus, o mesmo episódio, ele diz assim: homens de pequena fé. A chave é a fé, querido. Está passando por uma luta em casa? A tua fé vai fazer você vencer o nome de Jesus. Está passando por uma depressão? A tua fé vai te tirar dessa zona de tristeza e colocar você numa zona de alegria no nome de Jesus. A fé é a arma que Deus te deu. A fé é a convicção de que Deus é contigo e a tempestade vai passar. Bate o nome desse irmão, aumenta um pouco o fone, diga assim: meu irmão. Bate o nome dele, diga assim: vai passar. Fala para ele: vai passar. Eu quero ser profeta na tua vida. Vai passar, vai passar, vai passar, porque a tua fé, ela vai ser exercitada esta noite. Você vai usar a tua fé em todos os momentos da tua vida. Ei, a fé que Deus te deu é para ser colocada em prática. Meu Deus, eu vou falar. Posso falar? Amém, eu aprendi isso na TV. Posso falar? É preciso vir tempestade para a tua fé ser exercitada. É preciso vir luta para Deus fazer com que seja exercitada a tua fé. Se nunca vir luta, como é que você vai usar a tua fé? O que eu aprendo aqui é que em todos os momentos a nossa fé tem que ser exercitada. Estou dizendo para você que quando você sair daqui, na semana que vem vai surgir uma circunstância para poder abalar a tua vida. Mas eu quero dizer para você que a tua fé vai ser maior do que a circunstância que vai se colocar diante de você. Entenda um princípio bíblico aqui. Quando Jesus levanta e Jesus ele fala assim: homens de pequena fé. Jesus está dizendo algo. Por que Jesus pergunta isso? Sabe por que Jesus pergunta? Porque na verdade o discípulo já tinha fé para repreender a força do vento e a força das águas, do vento e as tempestades. Eles já tinham força. A palavra que Jesus usa aqui no versículo 24, Jesus repreendeu. Essa palavra repreendeu significa a mesma palavra que Jesus usava para repreender os demônios. É a mesma palavra, epitálamo, né? É uma palavra grega que significa epitimão, que significa repreender, severamente exigir. Algumas tempestades que vêm na nossa vida, você precisa usar a autoridade que Deus te deu. Você precisa dizer: tempestade, doença, desemprego, problema conjugal, sai da minha casa e da minha vida. Fala para o teu irmão: vamos exercitar a nossa fé? Amém? Levanta a tua mão direita para o alto. Procura a tempestade que está te sobrevindo aí. Levanta a tua mão, diga assim: em nome de Jesus, toda doença, todo desemprego, toda depressão, todo problema conjugal, toda discórdia no lar, todo mal, sai da minha vida, sai da minha casa, sai dos meus negócios, sai da minha saúde. Eu te ordeno no nome de Jesus. É isso que Jesus quer que você faça. É isso que Jesus quer que você faça. Jesus repreende eles porque eles têm autoridade para repreender. E eu quero finalizar esta palavra. Aonde está Deus durante a minha tempestade? Uma das grandes verdades que eu aprendo no meio de uma tempestade. Olha, eu nem vou falar as tempestades que eu já enfrentei com minha esposa, porque tem gente aqui que está enfrentando tempestade, já enfrentou maior do que as minhas. Mas Deus tem te dado vitória no nome de Jesus. A terceira coisa que eu aprendo sobre a tempestade aqui é que na tempestade da vida nós temos a revelação de quem é Jesus. Nós temos a revelação, verso 25, quando Jesus repreende a tempestade e faz bonança, os discípulos fazem uma pergunta, ou melhor, eles se perguntam a si mesmos: quem é este que até o mar lhe obedece? Quem é esse
que a tempestade tem que recuar diante da sua voz. Quem é este que tem um poder de colocar desordem em ordem? Quem é esse que tem um poder de acalmar um mar bravo? Quem é este? Ele se pergunta a si mesmo, meu querido. Somente na tempestade é que você vai conhecer quem é Jesus. As pessoas conhecem uma igreja, as pessoas conhecem uma religião, as pessoas conhecem o Deus do seu pai, o Deus da sua mãe, mas não conhecem o Deus pessoal que tem relacionamento contigo. A gente precisa ter uma revelação de quem é Jesus. A palavra revelação significa tirar o véu, aquilo que não deixa você enxergar. Jó 42:5 tem até uma imagem, coloque para mim. Jó foi um homem que passou por uma tempestade que eu creio que ninguém passou. O cara perdeu 10 filhos, perdeu a fazenda, perdeu o dinheiro, perdeu a saúde, perdeu os amigos. O casamento estava em conflito. A mulher até falou assim: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. A pessoa, a esposa dizia assim: vai rapaz, vai tranquilo, vai para a eternidade. E naquele momento Jó passou por tudo isso e ele não entendia aonde está Deus durante a minha tempestade. Ele não entendia. Um amigo chegar e falar: tu pecou, Jó, porque Deus não ia deixar acontecer algo se você não tivesse pecado. Outro chegava e falava assim: olha, o teu estado é tão triste que eu não vou nem olhar para ti, tu está cheio de chagas. As pessoas, elas não entendem quando você está passando por uma tribulação. Mas Jó, a Bíblia diz no Jó capítulo 42, porque no Jó capítulo 1, Jó perdeu tudo. No Jó capítulo 42, a Bíblia diz que Deus restituiu em dobro tudo que Jó perdeu. Eu não sei se você está entendendo. Deus vai começar a restituir aquilo que o diabo ou que a vida tem tirado de você. Se você perdeu a tua fé, é tempo de restituição. Se você perdeu a tua vida de oração, Deus está dizendo: é tempo de restituição. Se você perdeu o respeito dentro de casa, é tempo de restituição. Se você não sabe o que é dormir uma noite, é tempo de dormir bem. Se você não sabe o que é ter saúde, o que é ter alegria, é tempo de restituição. Se você não sabe o que é dar um beijo na tua esposa e ela dar um beijo em você, é tempo de beijação. É tempo de restituição. Escute, Jó 42:10, 42:7, sim. Deus muda a história de Jó, dá novos filhos, saúde de ferro. E aí Jó fala assim: olha, eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Hoje eu sei quem é o Deus de Israel. Ele é aquele que tira o homem do pó e coloca em lugares altos. Ele é aquele que faz o órfão habitar em família. Ele é aquele que restitui em dobro. Os discípulos ficaram espantados. Quem é este homem? Ei, você já deixou Deus fazer alguma coisa para a sua vida que você pergunta assim: quem é este homem? Quem é Jesus para você? Quem é Ele para você? Ele é uma religião? Ele é uma igreja? Ele é um judeu? Quem é Jesus para você? Pergunta ao irmão: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Se eu soubesse cantar, eu ia cantar uma música. Quem é Jesus? Ontem eu estava assistindo uma pregação com minha esposa e uma moça teve uma visão de quem era Jesus. Jesus chegou na igreja e ele abriu o teto assim de zinco, igual uma lata de sardinha, né? E ele olhou para ela, e aquela menina de 8 anos chegou em casa, não queria ir para a escola, não queria comer, só estava no quarto chorando. E a mãe dela perguntou: o que você tem, minha filha? Ela falou assim: eu vi Jesus, mãe. Mas o que mais me impressiona é os olhos dele. Luciano Subirá dizendo: olha, os olhos de Jesus, não tem uma pessoa na terra que tem um olhar de amor como o dele. Não tem quem olhe com amor tão profundo como ele. Estou apaixonado por Jesus. Sabe, querido, eu oro a Deus para que você hoje tenha uma revelação de quem é Jesus. Eu oro a Deus para que a tempestade te leve para um lugar onde você vai ajoelhar e vai dizer: Jesus é o meu Senhor.